Oi, pessoal, mais uma aula de Direito Constitucional para o concurso da PMMG. Lembrando que eu vou postar todo o conteúdo de Direito da PM no meu canal do YouTube. Só acessar o link da minha bio. Inciso 48º. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Esse inciso ele vai estabelecer que a execução das penas ela deve ser feita em estabelecimentos diferenciados e ela deve levar em consideração a natureza do crime, a idade e o sexo do condenado. Essa medida é para quê? Ela vai visar garantir uma aplicação mais justa, mais adequada da pena. Ela vai respeitar as particularidades e as necessidades específicas dos indivíduos, né? Além de também promover uma segurança e uma ordem dentro dos estabelecimentos prisionais. Inciso 49º. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Já esse inciso ele vai assegurar que todos os presos eles devem ter a integridade física e moral respeitada, independente do crime cometido. Trata-se de um princípio fundamental dos direitos humanos, que vai garantir aí que os detentos não sofram, por exemplo, torturas, maus tratos ou qualquer outra forma de tratamento desumano ou degradante enquanto estiverem sob custódia do Estado. Inciso 50º. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Esse inciso ele vai garantir que as mulheres presas elas tenham condições adequadas para poder permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Essa medida ela é para quê? Ela reconhece, né, a importância do vínculo materno, da amamentação para o desenvolvimento saudável do bebê. Então ela vai buscar proporcionar um ambiente mais humanizado para a mãe e os seus filhos dentro do sistema prisional. Inciso 51º. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo ou naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Esse inciso ele vai estabelecer que nenhum brasileiro pode ser extraditado. No caso dos brasileiros naturalizados, ou seja, são aqueles que adquiriram a nacionalidade brasileira após o nascimento, a extradição ela só pode ocorrer se esse crime comum tiver sido cometido antes da naturalização ou se houver comprovado envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas e afins, conforme que é estabelecido aí pela lei. Esse dispositivo, ele é para quê? Ele é para proteger os cidadãos brasileiros e, ao mesmo tempo, também ele vai prever exceções em situações específicas, que são essas dos brasileiros naturalizados. Inciso 52º. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Esse inciso ele vai dispor que o Brasil ele não vai conceder extradição de estrangeiros que sejam acusados por crimes políticos ou de opinião. Extradição, pessoal, ele é um processo pelo qual o Estado solicita outro Estado a entrega de uma pessoa que foi acusada ou condenada por um crime, para que ela possa ser julgada ou cumprir pena, né, nesse país solicitante. Essa medida ela vai visar proteger indivíduos que possam ser perseguidos em seu país de origem por suas ideologias políticas ou expressão de pensamentos. Então, vai assegurar um refúgio seguro para essas pessoas dentro do Brasil. Também está em conformidade com os princípios de direitos humanos e de liberdade de expressão, que são princípios que o Brasil defende. Inciso 53º. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Esse inciso ele garante que qualquer pessoa só pode ser processada ou sentenciada por uma autoridade legalmente competente para tal. Então, ela tem que ter competência para poder sentenciar. Isso vai assegurar que o devido processo legal ele vai ser respeitado e que as decisões elas vão ser tomadas por órgãos ou indivíduos, né, que são devidamente habilitados. Vai garantir dessa forma a legitimidade e a justiça no processo judicial. Inciso 54º. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Esse inciso ele assegura que nenhuma pessoa pode ser privada da sua liberdade ou de seus bens sem que tenha sido assegurado o devido processo legal. Isso significa que todos têm direito a um processo justo, um processo que seja transparente e realizado conforme as leis e as normas que estão em vigência no Brasil. Isso vai garantir, de certa forma, a proteção dos direitos individuais contra arbitrariedades. Inciso 55º. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório, a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Esse inciso ele vai garantir que todos os envolvidos em processos judiciais ou administrativos, que são aí os litigantes,
bem como também os acusados em geral, eles têm direito ao contraditório e à ampla defesa. O que isso significa? Eles têm o direito de se manifestar sobre as provas e argumentos que são apresentados contra eles, além também de utilizar todos os meios e recursos legais disponíveis para poder defender os seus interesses e os seus direitos. Inciso 56º. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Esse inciso ele vai estabelecer que qualquer prova obtida por meio ilícito ela não pode ser admitida no processo judicial. Isso vai assegurar que o quê? Que as evidências apresentadas no tribunal elas sejam obtidas de maneira legal e de forma ética, garantindo, de certa forma, tanto a integridade do processo quanto a proteção do direito das partes que estão envolvidas nesse processo. Inciso 57º. Ninguém será condenado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Esse inciso, ele garante que nenhuma pessoa vai ser considerada culpada de um crime até que tenha ocorrido a sentença condenatória e ela tenha sido transitada em julgada, ou seja, até que não haja mais possibilidade nenhuma de recurso, ele foi declarado culpado. Esse princípio assegura tanto a presunção de inocência e vai proteger, de certa forma, os indivíduos contra condenações precipitadas e injustas.